Meu nome é Pedro Santana, eu sou da Unasp de Engenheiro Coelho, do primeiro C, e hoje eu vou falar sobre Os Lusíadas, o trabalho de literatura. Primeiro a gente vai falar sobre a construção dele, a forma que ele foi escrito. Os Lusíadas ele é muito conhecido por ser uma obra produzida por versos decassílabos, conhecido como medida nova. Aí o que são versos decassílabos? Decassílabos é que o primeiro verso rima com o quarto e o quinto. O segundo verso rima com o terceiro. O sexto rima com o sétimo. O oitavo rima com o nono. E o décimo rima com o sexto e o quinto. É uma obra muito complicada de se fazer, principalmente por se tratar de decassílabos. Tanto é que Pero Vaz de Caminhas, o navio que ele estava naufragou e ele teve que escolher ou entre a obra e a namorada. E ele escolheu a obra. Então ele realmente era muito apegado à obra e ele conseguiu se salvar e salvou a obra porque eles estavam perto de uma ilha ali. Bom, agora que a gente já falou sobre a forma que ele foi escrito, a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura. Os Lusíadas ele é dividido em 5 partes. Então, primeiro é a primeira parte, que é a proposição. Ele vai falar do que se trata esse livro. O segundo é a evocação das musas. O terceiro é a dedicatória. Ele dedica esse livro aos reis. A quarta é a história de Vasco da Gama. E a quinta parte é o epílogo, que é como se fosse o saldo, o fim. No começo, na proposição, que aparece no canto 1, da primeira à terceira estrofe, Pero Vaz de Caminhas ele apresenta o tema de seu poema, que é a viagem de Vasco da Gama às Índias e as glórias do povo português. Então ele vai ressaltar muito as glórias do seu próprio povo, exaltando até demais. Então ele exagera muito. Um dos objetivos de Vasco da Gama com essa operação é que ele foi mandado pelos seus reis, né, pelo rei, e ele é ordenado, a missão dele é propagar a fé em Cristo pelo mundo inteiro. Então eles vão fazer uma viagem e vai contornar as Índias. E a missão deles além da riqueza, é propagar a fé em Cristo. Bom, agora que a gente falou sobre a primeira e a terceira estrofe, a gente vai falar sobre a quarta e a quinta. A quarta e a quinta estrofe fala sobre a invocação das musas do rio Tejo, que são chamadas Tágeres. Isso prova, para muitos leitores, que Camões se inspirou na cultura grego-latina. Essa segunda parte das invocação das musas, ele invoca essas musas porque ele queria inspiração. Bom, eu já falei da estrutura, a gente vai falar do enredo. Ele se passa no século XVI, na época das grandes navegações, e ele é do gênero épico. Então, ele vai ressaltar a bravura dos portugueses nessa época de navegação. O livro ele já começa em plena ação, então eles já saíram de Portugal, eles estão num lugar chamado Melinde, estão ancorados lá. E nesse meio tempo, os deuses se reúnem no Olimpo para discutir o futuro dos navegantes. Nisso tem alguns deuses, e esses deuses têm nome de planetas. E alguns têm nome de planetas. Então, eles fazem uma primeira reunião e eles discutem o futuro desses viajantes. E logo de cara, Baco, é o deus do Oriente, ele é contra os viajantes, porque iria retirar toda a glória do Oriente. Só que ele perdeu a votação para Vênus, que é a deusa do amor, e Marte, que é o deus da guerra. Eles são a favor e dão argumentos muito convincentes que fazem Júpiter, que é meio que um Zeus, meio que um cara, um rei dos deuses. Ele aceita e manda Mercúrio, que é um mensageiro, falar com o povo selvagem de Melinde,
para o povo selvagem ser legal com os viajantes. Bom, Baco não fica feliz com isso, então durante o livro inteiro Baco fica lançando várias tribulações, várias, tipo assim, tempestades, vários problemas, várias enrascadas, vários monstros, mesmo os deuses falando que ele não poderia fazer isso. Então Baco é contra isso aí. Durante esse tempo, enquanto eles ainda estão em Melinde, o Vasco da Gama ele fala sobre algumas histórias do povo português para o rei de Melinde. Então ele conta algumas histórias sobre Sinês Castro e sobre o velho do Rastelo. Então eles saem de Melinde, né? E durante a viagem, um marinheiro ele conta a história sobre os 12 cavaleiros da Inglaterra contra os 12 cavaleiros de Portugal. E nessa história, os 12 cavaleiros ingleses ferem a honra das mulheres portuguesas. E aí 12 cavaleiros de Portugal saem de Portugal e vão até a Inglaterra para matar exatamente esses 12 que feriram a honra dessas mulheres, dessas damas. Aí o desfecho dessa história é que os 12 soldados, os 12 cavaleiros, vão até a Inglaterra, matam eles depois de uma luta muito sangrenta, matam os 12 cavaleiros e eles são considerados os heróis lusitanos. E para os perdedores o que sobrou foi só a vergonha e a morte. Na verdade, essa viagem ela tem um propósito, uma missão, mas ela é só de fachada. Na verdade, eles queriam mesmo ganhar o dinheiro. Só que para não ficar tão explícito assim, eles botaram com a desculpa de expandir o cristianismo. Mas na verdade eles só queriam ganhar terra, poder, fama. Quando eles chegaram nas Índias, houve uma certa relutância por parte de quem já morava lá. Porque eles não queriam ser adeptos dessa nova religião, que é o cristianismo. Então eles tinham uma outra religião. Eles não quiseram fazer parte. E houve muita guerra por causa disso. Houve muito conflito. Depois desses conflitos vem o epílogo, né, que é o fim. E nesse epílogo ele fala sobre o que ele achou das navegações. Logo em seguida eles conquistaram, eles descobriram o Brasil. Bom, o poema ele mescla muito as coisas. Então tem coisa que é real com coisa mitológica. Tem muitos seres mitológicos, muitos gigantes, deuses, todas essas coisas, tudo num contexto histórico, ou seja, esse contexto é verídico. Tudo isso teve um acréscimo da imaginação dele. O que eu achei do livro? Eu achei um livro muito complicado, mesmo ele sendo adaptado. Eu tive que pesquisar algumas coisas porque eu não consegui entender muito bem. Por outro lado, assim, é muito bom. O livro é muito bom, porque eu gosto muito, isso é uma característica particular minha, eu gosto muito de história. Então, quando ele mescla essas coisas, fica muito bom de ler. E eu também acho genial, o livro é genial por causa da imaginação dele e ele ser tão inteligente de conseguir fazer um poema de decassílabos, né? Então, eu achei o livro muito bom.